Não me peças, caro leitor, que justifique as ações humanas com a simplicidade que desejas encontrar. A complexidade da alma é tal que mesmo os mais argutos observadores, por vezes, se perdem em seus meandros. Clara, nossa protagonista, era dessas almas que, aparentemente simples à primeira vista, guardava em si um oceano de percepções que o comum dos mortais jamais suspeitaria. Era professora de literatura em um conceituado colégio da cidade, onde suas aulas sobre romantismo contrastavam com o realismo cruel que estava prestes a descobrir em sua própria vida. Casada há 15 anos com Lucas, um próspero advogado, tinha 2 filhos, Miguel, de 12 anos, e Sofia, de 8. A vida até então seguia aquele curso previsível das águas mansas, onde o maior sobressalto era uma nota baixa das crianças ou um jantar queimado. Mas o destino, esse dramaturgo irônico, preparava seu palco para uma revelação que mudaria tudo. Foi numa terça-feira comum, se é que existem terças-feiras comuns, que Clara notou a primeira dissonância em sua sinfonia matrimonial. Lucas, sempre metódico em seus horários, começou a chegar mais tarde do escritório. As reuniões se multiplicavam como coelhos em época de acasalamento, e o celular, antes um objeto qualquer sobre a mesa, tornou-se um cofre guardado com zelo dissimulado. Ah, as pequenas mudanças, diria um observador menos atento. Mas Clara, formada na escola da literatura, onde cada vírgula pode mudar o sentido de um texto, começou a catalogar mentalmente cada alteração no comportamento do marido. As camisas, antes perfumadas com sua colônia habitual, às vezes traziam um aroma diferente, mais doce, mais feminino. Foi numa dessas noites de vigília mental que Clara recordou o nome que havia surgido com frequência nas conversas de Lucas. Isabela. Nova advogada do escritório, jovem promissora, segundo ele. Mas o modo como seus olhos brilhavam ao mencionar aquele nome começou a criar raízes de suspeita no coração de Clara. E assim, querido leitor, nossa protagonista iniciou sua investigação silenciosa. Não daquelas escandalosas com perseguições de carro ou contratação de detetives. Não, Clara era mais sutil, como convém a uma professora de literatura. Começou a prestar atenção nos pequenos detalhes. Recibos de restaurantes em horários suspeitos, mensagens parcialmente apagadas no celular quando ele o deixava descuidadamente à vista, e principalmente aquele olhar distante que Lucas apresentava durante os jantares em família. O ápice dessa primeira fase de descobertas veio quando Clara, organizando o paletó do marido para a lavanderia, encontrou um cartão de hotel no bolso interno. Não era um motel qualquer, mas o Royal Palace, conhecido por sua discrição e luxo. A data marcada para dali a 2 dias estava sublinhada em caneta dourada. Foi nesse momento que Clara sentiu o primeiro golpe real da suspeita transformar-se em algo mais concreto. Como uma personagem de Machado, ela se viu diante do precipício da dúvida. Mas, diferentemente de Bentinho, não permitiria que o ciúme a consumisse sem provas. Não, ela agiria com a precisão de um cirurgião e a paciência de um caçador. A primeira parte termina com Clara planejando sua próxima ação. Enquanto as palavras de seus autores favoritos ecoavam em sua mente, o ciúme é também uma espécie de elogio, diria Machado. Mas para Clara, era muito mais que isso. Era o prelúdio de uma revolução pessoal. Permita-me, caro leitor, que te conduza pelos corredores aveludados do Royal Palace naquela quinta-feira fatídica. Clara, nossa heroína, havia planejado cada movimento com a meticulosidade de um relojoeiro suíço. Vestiu-se com elegância discreta, um vestido preto que lhe caía como uma segunda pele, não para seduzir, mas para passar despercebida, como uma sombra entre sombras. Chegou ao hotel precisamente às 19 horas. Horário que constava no cartão encontrado. O saguão, com seus lustres de cristal e mármore italiano, parecia zombar de sua angústia com tanto luxo. Clara aproximou-se do balcão com a desenvoltura de quem conhece seu papel no teatro da vida. «Boa noite», disse ela à recepcionista. «Sou a senhora Isabela. Acredito que meu acompanhante já deve ter chegado». A mentira saiu-lhe tão natural que por um momento até ela própria acreditou. A recepcionista, acostumada à discrição que o estabelecimento exigia, apenas assentiu e confirmou. «Quarto 507, senhora». «Oh,
Como são curiosos os momentos que antecedem as grandes revelações. Clara, dentro do elevador espelhado, observava seu reflexo multiplicado ao infinito, como se cada versão de si mesma representasse uma possível reação ao que estava prestes a descobrir. O elevador subia e com ele seu coração acelerava. No quinto andar, o corredor silencioso parecia estender-se indefinidamente. Seus passos, abafados pelo carpete vermelho, marcavam uma contagem regressiva para o momento da verdade. Parou diante da porta 57 e ali, querido leitor, teve seu momento de hesitação. Não pela dúvida do que encontraria, mas pelo peso da certeza que já carregava. Com a chave cartão que a recepcionista lhe fornecera, abriu a porta sem anunciar-se. A cena que se desenrolou diante de seus olhos era exatamente o que esperava, e ainda assim, a realidade tinha um peso diferente da suspeita. Lucas e Isabela, entrelaçados no sofá da suíte, congelaram como estátuas ao vê-la. Não se incomodem em se vestir, disse Clara, com uma calma que surpreendeu até ela mesma. Apenas precisava confirmar o que já sabia. Lucas, recuperando-se do choque inicial, levantou-se desajeitadamente, tentando cobrir-se com a camisa. Clara, eu posso explicar. Explicar? Interrompeu ela, com um sorriso que Machado de Assis descreveria como um misto de ironia e piedade. Explicar o que, Lucas? Como durante meses você construiu uma vida paralela. Como cada reunião importante era na verdade um encontro com sua colaboradora. Isabela, mais jovem e visivelmente constrangida, tentava se recompor em silêncio. Era bonita, Clara teve que admitir, com aquele tipo de beleza que faz os homens de meia idade perderem o juízo. Mas não era a beleza de Isabela que a incomodava. Era a facilidade com que 15 anos de casamento podiam ser derrubados como um castelo de cartas. Vocês formam um belo casal, continuou Clara, sua voz carregada daquela ironia refinada que só a dor verdadeira pode produzir. Tão belo quanto previsível. O advogado bem-sucedido e sua jovem assistente. Quase um clichê literário, não é mesmo? Lucas tentava falar, mas Clara ergueu a mão, silenciando-o. Poupe-nos do monólogo do arrependimento, querido. Suas palavras agora têm tanto valor quanto as promessas que fez no altar. Virou-se para sair, mas parou à porta, como se lembrasse de algo importante. Ah, e não se preocupe em voltar para casa hoje. Suas malas estarão na portaria do prédio amanhã. Saiu do quarto com a mesma elegância com que entrara, mas algo havia mudado. No elevador, agora descendo, seus reflexos nos espelhos mostravam uma mulher diferente. Não mais a esposa traída, mas uma mulher prestes a renascer das cinzas de seu casamento. A noite estava apenas começando, e com ela, querido leitor, iniciava-se o verdadeiro teste do caráter de nossa protagonista. Pois, como bem sabemos, não é no momento da descoberta que medimos a força de alguém, mas nos dias que se seguem a ela. Ah, caro leitor, como são curiosos os dias que se seguem a uma grande ruptura. São como aquelas manhãs nebulosas de inverno, onde não se sabe bem onde termina a névoa e começa o horizonte. Clara, nossa resiliente protagonista, encontrava-se precisamente nesse limbo existencial. Nas semanas que se seguiram ao confronto no hotel, a vida assumiu uma nova rotina, tão estranha quanto necessária. O divórcio corria com a velocidade que os processos jurídicos permitem, isto é, com a pressa de uma lesma artrítica. Lucas, agora instalado em um apartamento no centro da cidade, mantinha contato apenas através de mensagens protocolares sobre as crianças. Miguel e Sofia, pobres pequenos, lidavam com a situação cada qual à sua maneira. O primeiro, com a seriedade própria dos seus 12 anos, tornou-se ainda mais introspectivo, refugiando-se nos livros, talvez um traço herdado da mãe. Já Sofia, com a sinceridade cortante das crianças de 8 anos, perguntava sem rodeios: por que o papai preferiu a moça bonita do escritório? Foi numa dessas tardes, após mais uma pergunta desconcertante de Sofia, que o destino, esse dramaturgo incorrigível, resolveu apresentar um novo personagem à nossa história. Gustavo, pai de um de seus alunos, apareceu na porta da sala de aula após o término das atividades. Era viúvo, como Clara ficou sabendo depois, e tinha nos olhos aquela mistura de gentileza e melancolia que só as pessoas que já sofreram grandes perdas conseguem carregar. Professora Clara, disse ele com um sorriso tímido,
Percebi que meu filho Pedro anda mais interessado em literatura ultimamente. Queria agradecer pessoalmente. O que começou como uma conversa sobre o desempenho escolar de Pedro transformou-se em um diálogo sobre Machado de Assis, Virginia Woolf e outros autores que ambos admiravam. Clara descobriu-se rindo genuinamente pela primeira vez em semanas. A senhora, desculpe, você, corrigiu-se ele, tem um modo especial de falar sobre literatura. Faz parecer que os personagens ainda estão vivos, caminhando entre nós. Talvez estejam, respondeu Clara, surpreendendo-se com sua própria resposta. Às vezes me pego pensando que somos todos personagens de alguma história maior. Os encontros para discutir o progresso de Pedro tornaram-se mais frequentes, e com eles algo começou a despertar em Clara. Não era amor, ainda não. Mas era uma espécie de esperança, uma centelha de possibilidade que ela julgava ter perdido para sempre. Em casa, seus filhos notaram a mudança. Mamãe está diferente, comentou Sofia com o irmão uma noite. Está mais colorida. Miguel, em sua sabedoria precoce, apenas assentiu. Ele também havia percebido que sua mãe voltara a usar os vestidos estampados que tanto gostava, aqueles que haviam sido relegados ao fundo do guarda-roupa durante os últimos meses do casamento. Clara começou a redecorar a casa, não para apagar as memórias do passado, mas para criar espaço para novas histórias. As fotografias de casamento foram guardadas em uma caixa, não jogadas fora, pois faziam parte de sua história. E em seu lugar surgiram imagens de momentos com os filhos, com amigos, e algumas até dela sozinha, sorrindo para a câmera com uma confiança recém-descoberta. Uma tarde, enquanto corrigia trabalhos em sua mesa na escola, Gustavo apareceu novamente. Desta vez, trazia 2 cafés e uma pergunta que fez o coração de Clara saltar. Você acredita em segundas chances? A resposta dela, caro leitor, ficará para nossa próxima e última parte, pois como bem saberia Machado, é nos silêncios entre as palavras que as maiores verdades se revelam. Permita-me, caro leitor, que te conte como Clara respondeu àquela pergunta sobre segundas chances, não com palavras imediatas, mas com um olhar que continha todas as histórias do mundo. É curioso como os momentos mais significativos de nossas vidas frequentemente se apresentam disfarçados de simplicidade. Um café, uma pergunta, um silêncio eloquente. Segundas chances, disse ela finalmente, girando o copo de café entre as mãos, são como livros que relemos. O texto é o mesmo, mas nós, os leitores, mudamos. Gustavo sorriu, compreendendo a metáfora literária que Clara, professora até a medula, não resistira em usar. Foi assim que começou o novo capítulo da vida de nossa protagonista. Não com fogos de artifício ou declarações grandiosas, mas com pequenos momentos de cumplicidade. Primeiro, foram os almoços no intervalo das aulas, depois as visitas ao parque com as crianças, Pedro, Miguel e Sofia, formando uma improvável mas harmoniosa trinca. Lucas, ao saber através dos filhos sobre a crescente proximidade entre Clara e Gustavo, demonstrou aquele tipo de ciúme que os homens sentem quando percebem que são perfeitamente dispensáveis na vida de suas ex-esposas. Irônico, não? Como o destino tem dessas reviravoltas que fariam um romancista sorrir. Numa tarde de domingo, enquanto as crianças brincavam no parque, Clara observava Gustavo ajudando Sofia a empurrar seu barquinho de papel num pequeno lago. Lembrou-se de uma passagem de Dom Casmurro: a vida é um barco que não tem porto definitivo. Sorriu consigo mesma, pensando em como sua vida havia mudado nos últimos meses. No que está pensando? Perguntou Gustavo, sentando-se ao seu lado no banco do parque. Em como a vida às vezes precisa nos quebrar para nos reconstruir mais fortes, respondeu ela, com aquela honestidade que só se conquista depois de muito sofrimento. Foi nesse momento que Miguel se aproximou, segurando um livro que Clara reconheceu como sendo seu exemplar antigo de Helena, de Machado de Assis. Mãe, disse ele, acho que entendi por que você gosta tanto desse autor. Ele escreve sobre pessoas reais, não é? Pessoas que cometem erros e tentam consertar suas vidas. Clara sentiu os olhos marejarem. Seu filho não estava apenas falando sobre literatura, estava falando sobre ela, sobre eles, sobre toda a jornada que haviam percorrido. Naquela noite, após deixar as crianças na cama, Clara sentou-se em sua varanda, aquela mesma onde meses antes havia chorado a traição de Lucas.
Agora, porém, o ar parecia mais leve, perfumado com possibilidades. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Gustavo. Ainda pensando naquela pergunta sobre segundas chances, ela respondeu com uma citação. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila depois da tempestade e antes que o sol a evapore. E assim, caro leitor, chegamos ao fim desta história. Ou melhor, ao início de uma nova. Clara descobriu que o amor, quando verdadeiro, não precisa de grandes gestos ou promessas eternas. Às vezes, ele vem silenciosamente, como um livro que encontramos por acaso numa velha estante, e nos surpreende com sua capacidade de curar antigas feridas. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em muito tempo, não tinha medo de descobrir. Afinal, como diria nosso querido Machado, a vida não é mais que um eterno recomeço. E Clara, nossa resiliente protagonista, estava mais do que pronta para sua próxima página.